Nessa quinta-feira, o Vaticano divulgou a nova encíclica do Papa Francisco, Amou-nos, dedicado ao amor humano e divino do Sagrado Coração de Jesus. Essa é a quarta encíclica publicada pelo Pontífice. E por isso vamos direto para a Itália conversar com a Camila Moraes, que traz detalhes desse documento para a gente. Né, Camila? Boa tarde para você, tudo bem aí? Oi, Du, boa tarde para você, boa tarde a Letícia, boa tarde a todos que estão acompanhando o TJ Aparecida. Ele nos amou, essa é uma certeza que nós temos. E hoje foi divulgada e apresentada a todos os jornalistas que estavam presentes na sala de imprensa aqui do Vaticano, essa quarta encíclica do Papa Francisco, em um contexto de inteligência artificial, onde os algoritmos ditam as regras. O Papa Francisco escreve essa encíclica para mostrar que, na verdade, o que deve ser o nosso caminho, o que deve ser o nosso guia, é o amor de Deus. Papa Francisco escreveu essa encíclica para que a gente não esqueça a ternura da fé, a alegria de colocar-se a serviço e também a favor da missão. E também o coração de Jesus nos impele a amar e nos envia ao irmão. Papa Francisco escreveu a sua quarta encíclica mostrando o valor do coração como centro da dignidade e também do valor da vida. Em um mundo de tantas guerras, de tantos ódios, Papa Francisco escreve essa encíclica mostrando que ele nos amou. E esse amor também é um sinal de consolação. É isso que está no documento do Papa Francisco. A gente recorda que a primeira encíclica foi escrita junto com o Papa Bento XVI, já em 2013, assim que Papa Francisco assumiu o pontificado, ele e o Papa Emérito Bento XVI escreveram a primeira encíclica do pontificado de Francisco. Logo depois veio a Laudato Si, falando do cuidado com a casa comum, cuidado com a criação. Depois veio em 2020 a Fratelli Tutti, falando sobre a amizade social, e agora então essa recordando o valor do amor e também da dignidade da vida. E é interessante porque o Papa Francisco escreveu a mensagem do Dia Mundial da Paz desse ano, também do Dia Mundial das Comunicações Sociais, falando sobre a inteligência artificial e aí o cuidado que a gente tem que ter para não deixar o coração de lado. E agora ele escreve essa encíclica falando dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É também em sintonia com o aniversário de 350 anos da primeira manifestação do Sagrado Coração de Jesus a uma religiosa. Então é dentro desse contexto que o Papa Francisco escreve essa encíclica. Foi um momento muito especial acompanhar o lançamento dessa encíclica direto aqui do Vaticano, onde jornalistas do mundo todo também estavam presentes, porque a gente percebe o quanto o Papa Francisco se preocupa em trazer documentos relacionados ao mundo contemporâneo. Ele escreve pensando no mundo de hoje e como ser esse sustento, como ser presença diante das dificuldades do mundo contemporâneo. E a gente segue acompanhando também a Assembleia do Sínodo, que está na sua reta final, termina no próximo domingo com a Santa Missa, bem aqui na Praça de São Pedro, e há uma grande expectativa para esse documento final, que sempre é uma exortação apostólica, resultado de um sínodo. O que é interessante a gente destacar, foram vários assuntos que foram abordados nesses dias de sínodo. Entre eles, o papel dos bispos nas suas dioceses e também junto ao povo, ao clero, a atividade do clero. E eu conversei um pouquinho com o padre Luiz Miguel. Ele é jornalista do Regional Nordeste 1, mora lá em Manaus, junto com a Arquidiocese de Manaus, e ele trouxe também um pouco da percepção dele da cobertura do sínodo. Ele chegou logo no comecinho do sínodo, no começo de outubro, acompanhou também a primeira fase do sínodo no ano passado, e eu conversei com o padre Luiz Miguel sobre essa cobertura, sobre as percepções dele, acompanhando esses dias de trabalho aqui. Vamos ouvir. O que você acompanhou desde o início do sínodo aqui? Qual a sua percepção do trabalho da Assembleia do Sínodo? Eu acho que não só a segunda sessão da Assembleia do Sínodo, como também a primeira sessão o ano passado, é um processo. O pontificado de Francisco, o magistério de Francisco é um processo. Ele sempre vai a mais e nem sempre é fácil entender e fazer uma chave de leitura daquilo que ele quer apresentar para nós. O sínodo sobre a sinodalidade é um sínodo que nos leva a entender que a igreja deve ser diferente. Não podemos esquecer que a segunda sessão
da Assembleia Sinodal do Sínodo sobre a Sinodalidade tem como foco a missão. Como ser uma igreja sinodal em missão. E isso tem que nos levar a pensar tudo em função da missão. O padre Radcliffe, Timothy Radcliffe, que será criado cardeal no dia 7 de dezembro, ele dizia que muita gente espera um sim e um não. Mas nós devemos entender que a nossa igreja não pode ser uma igreja do livro do Levítico. No livro do Levítico coloca uma série de normas que o povo de Israel deveria assumir para cumprir aquilo que Deus queria. A nossa igreja tem que ser uma igreja do Evangelho, uma igreja que a partir da liberdade vamos caminhando, descobrindo o que Deus quer de nós. O que Deus quer da igreja neste momento da história. O que quer de mim, que sou um batizado. E esse é um outro elemento fundamental para falar de sinodalidade. A igreja sinodal não é uma igreja piramidal, é uma igreja de mesas redondas. Não é uma igreja de ministros ordenados, é uma igreja do povo de Deus, onde todos os batizados e todas as batizadas têm o direito de falar, mas têm a obrigação de escutar a voz do Espírito para entender o que Deus tem a nos dizer neste momento. Agora, a gente vê que muitas questões que elas talvez não sejam aprovadas nesse sínodo, o mais importante não era essa aprovação ou não, mas era trazer a discussão do assunto. E a gente viu diversos pontos dessa igreja contemporânea que traz esses assuntos. Você pensa que nessas aprovações o mais importante também seria essa discussão ou tem pontos que precisariam ser aprovados? Os pontos vão ser aprovados no tempo de Deus, e eu sempre digo isso. O importante da sinodalidade é aquilo que é feito nas bases, aquilo que é feito na minha comunidade, na minha paróquia, na minha diocese, na discussão aberta, falando a partir daquilo que Deus nos revela, não a partir do nosso posicionamento, da nossa ideologia. Vamos continuar avançando, sabendo que nem em todo lugar os passos são dados ao mesmo ritmo, na mesma velocidade. Estamos num sino de toda a igreja, da igreja universal, não um sino do local. O importante é isso, estar abertos a continuar caminhando. Além disso, tem os grupos de reflexão. E eu acho que, para mim, desses 10 grupos de reflexão que o Papa Francisco criou, os 2 mais importantes são a formação nos seminários, como é que formamos os futuros padres, e a eleição dos bispos. Quais são os critérios que hoje são vistos para escolher um bispo? Bispos em função da missão. O bispo não é mais um príncipe da igreja, o bispo não é alguém que tem mais privilégios do que os outros, e sim alguém que serve mais, alguém que consagra sua vida por completo à missão. E é interessante trazer essas reflexões porque muitas vezes a gente só vê as informações relacionadas ao diaconato feminino ou não, sendo que tem outras discussões tão importantes quanto aqui no sínodo. Então, além de falar sobre o papel das mulheres, além de falar sobre esse protagonismo feminino dentro da igreja, que inclusive o Papa Francisco tem feito, colocando mulheres em cargos extremamente importantes aqui no Vaticano, tem outras discussões que foram levantadas aqui, sobretudo a questão da missão, o trabalho da igreja na África, na Ásia, o papel dos bispos, como esses bispos são escolhidos para cada lugar, como os padres estão sendo preparados para assumir um trabalho, como tem sido a formação desses padres. São pontos essenciais para a gente entender como é o trabalho da igreja, como é a evangelização da igreja no mundo contemporâneo. Então o sínodo, ele é muito mais do que uma aprovação de um documento, é muito mais falar que a igreja pode ou não pode isso. Não se trata disso, se trata de trazer discussões para a gente poder enxergar onde estão os desafios da igreja, onde estão os pontos de esperança da igreja no mundo de hoje. A gente segue acompanhando então essa reta final, os últimos dias do sínodo aqui no Vaticano, termina no próximo domingo, como eu já falei. Nós ficamos aqui no aguardo da publicação dessa exortação apostólica que deve sair no próximo sábado à noite. Inclusive na entrevista coletiva de ontem eles falaram, olha, no sábado vai sair, nós não sabemos o horário, mas que vai sair, nem que seja 10 horas da noite, 9 horas da noite, a gente fica acompanhando aqui nesse aguardo. Letícia, Eduardo, volto com vocês, ao longo do dia eu retorno aqui na programação do TV Aparecida com outras informações sobre a encíclica, que é esse grande presente do Papa Francisco
para o mundo atual e também as informações do Sínodo. Volto com vocês. Perfeito, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês todos aí em Roma e desde já parabéns ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Camila, boa tarde. Exatamente, abraço para você, Camila, a todos aí.